Oi, meus amores, vamos aqui continuar a leitura. Nós paramos aqui no capítulo 27, no versículo 27. Olha só que coincidência. Estamos quase acabando Atos dos Apóstolos, conforme no vídeo passado, como a gente já sabe. O Paulo chegou para todos os comandantes lá e falou que o navio ia naufragar, que eles deveriam ter ouvido ele antes, né? Azar deles que não ouviram, mas que tudo bem, todo mundo ia se salvar, porque ele tinha que chegar lá em Roma e tinha que falar com César. Então, acontece o naufrágio agora que a gente vai ler. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa que faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e os deixaram cair. Agora, o que o Paulo falava já tava virando lei, né? Porque depois de tudo que aconteceu, eles resolveram ouvir, né? Não vai por amor, vai pela dor. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, todos tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Paulo ainda fez uma santa ceia no navio, né? Porque o que ele fez aqui foi uma santa ceia. Olha que coisa mais linda. Ele realmente estava compartilhando Deus ali com todos. Então partiu com todos, se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido e ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela, a proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Quer dizer, todo mundo se salvou, conforme Paulo havia dito, conforme Deus tinha mostrado para ele, né? Vamos ao capítulo 28, é o último capítulo aqui de Atos, e depois já vem para Romanos. Nossa, que lindo! Vamos lá, Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram a extraordinária bondade conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou-se um monte de gravetos. Quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Gente, o homem acabou de sobreviver de um naufrágio, tava preso, ia ser açoitado, não faltava mais nada? Faltava. Ele foi picado por uma cobra peçonhenta. Fugindo do calor, prendeu-se a sua mão, quer dizer, ficou agarrada na mão do Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Ô povo da língua comprida. Gente, desde que o mundo é mundo, as pessoas são pessoas, né? Olha o que eles falaram, né? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não
sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedera, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha só. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram o suprimento de que necessitávamos. Vejam só, gente, como que é as coisas de Deus. Como as coisas de Deus são perfeitas, né? A víbora foi uma maneira do quê? De destacar Paulo da multidão, porque eram quase 300 pessoas ali, né? O que faria as pessoas prestarem atenção? O burburinho. Olha, aquele cara ali, ó, ele não é comum. A cobra picou ele, uma cobra, ele era pra ele ter morrido, ele não morreu. Então ele tem algo de especial. E aí que ele foi, né, ganhando campo. Então nada acontece por acaso. Nem na nossa vida, nem acontecia com Paulo, uma coisa atrás da outra. Ele tinha que ganhar a confiança das pessoas, até porque, se ele, imagina 300 pessoas chegando na ilha, numa época, gente, que as coisas não eram a fartura absoluta. Então, Paulo veio, Paulo fez essas curas, Paulo com certeza ali evangelizou muitas pessoas naquela ilha, uma ilha que estava totalmente isolada. Então, hoje se vê o reflexo do que Paulo fez ali há mais de 2.000 anos atrás. Então, menos de 2.000 anos atrás, no caso. Mas são coisas que aconteceram que tinham que acontecer para que pessoas fossem alcançadas. E foi exatamente como a vontade de Deus. A chegada a Roma. E ele chegou a Roma, conforme Deus falou que ele chegaria. Passado 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Cartox e Polos. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegamos a Potélio no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. A pregação de Paulo em Roma. Quer dizer, ali em Roma, ele já estava meio que livre, né, para pregar, para fazer as coisas, porque ele já estava por conta própria, conforme é dito aqui. A pregação de Paulo em Roma. E aí, tudo isso se passou para que começasse a saga de Paulo em Roma, né? Nada por acaso, nada por acaso. Vamos lá. Capítulo 21, 8, no versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém, entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus sob objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da presença de Israel, e é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita.
Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois Paulo ter feito esta declaração final. Bem, que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos a que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Amém. Terminamos o livro de Atos. E aqui, ai, tô até arrepiada, gente. O mais importante que a gente vê aqui é que quando Paulo falou, eu vou a César, o fundamental disso tudo é que ele ficou ali por 2 anos pregando o reino de Deus. Se ele não se impõe, se ele não tem coragem de falar, eu quero ir a César, ele provavelmente ou estaria lá, ou teria sido morto por uma emboscada e ali acabaria todo o propósito dele. Mas ele teve a coragem de falar, não, eu quero ir até o mais alto que eu puder ir. E olha só, até ele chegar a César, ele já evangelizou centenas de pessoas, porque naquele barco mesmo, com 300 pessoas ali, quantos não acreditaram em Jesus pelo que Paulo falava? Até uma santa ceia ele conseguiu fazer no barco. Depois caiu numa ilha, curou centenas de pessoas ali. Quantas pessoas ali não foram ganhas? Quantas pessoas ali hoje não é disseminado ali? Porque ali naquele momento foi disseminado Jesus. Então Paulo foi e é um dos homens mais corajosos que eu já conheci lendo toda essa Bíblia. Nós vamos continuar no próximo vídeo, eu vou terminar aqui, para não deixar cortado, né? E aí a gente começa Romanos no próximo vídeo. E aí eu vou estar lendo com vocês. Romano não é muito grande, ele é curtinho. Eu acho que a gente faz em 2 vídeos. E agora os livros são bem curtinhos e a gente vai lendo um a um. Bem legal, tá bom? Beijos, meus amores. Fiquem com Deus. E que Jesus aqueça o coração de vocês aí. Que arda o fogo da graça no coração de cada um. Amém.